abramos a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. O texto original no grego diz assim, irmãos, que para preencherem os pecados sempre, chegou, porém, sobre eles a ira para o fim. É assim que está escrito lá, né? Só para os irmãos entenderem aí, no versículo 16, a parte B e a C, né? Diz assim, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então é disso que nós vamos falar hoje. Até a parte A nós tínhamos falado domingo passado, que é que eles nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Nós chamamos isso de bloqueadores do reino. Os judeus bloquearam o reino de Deus para muitas pessoas na época de Jesus. Jesus chegou trazendo o evangelho e eles se interpuseram à porta do reino, nem eles entravam, disse Jesus, e não deixavam outros entrar. Paulo está dizendo a mesma coisa na parte A do 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Nós já falamos sobre isso domingo passado. Hoje nós vamos falar a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. E aqui encerraremos esta pregação. Primeiro nós temos que contrastar, de fazer aqui um espelhamento desta ira de Deus sobre esses judeus ímpios e a ira de Deus que Jesus nos livrou dela. Volte um capítulo, no capítulo 1, o último versículo diz assim, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha que coisa mais maravilhosa e interessante. É o que Paulo chama em outra carta de loucura de Deus. Ninguém pode entender como que, veja bem que loucura mesmo, ninguém pode entender como que um homem assassinado, o homicídio dele serve para salvar. O homicídio dele serve para salvar. Quem ia poder imaginar isso? Que a morte de Cristo seria para salvação, enquanto que a morte dele também serve de condenação para aqueles que o crucificaram. Porque, na verdade, quando nós falamos que os judeus mataram a Jesus, nós temos que estender isso para todo mundo. Todos nós somos culpados da morte de Jesus, pois, afinal, ele morreu pelos nossos pecados. Então, nós também somos responsáveis pela morte de Jesus, a não ser. Você só escapa desta responsabilidade se você, olha só o que ele diz no versículo 10 que nós lemos, Jesus que nos livra da ira futura. Ou seja, quando Jesus morreu, ele não eliminou a ira de Deus. Esse é um pensamento errado da igreja moderna. A igreja atual pensa que quando Jesus morreu, ela eliminou a ira de Deus. Mas a palavra do Senhor diz no Salmo que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Como que Jesus eliminou a ira de Deus? Jesus não eliminou a ira de Deus. O que ele fez na morte dele? Jesus nos livrou da ira de Deus. Ele nos livrou da ira de Deus, mas ele não eliminou. A ira de Deus não pode ser eliminada. A ira de Deus é um atributo de Deus. O atributo de Deus vive com ele desde sempre. Deus é eterno. Todos os seus atributos são eternos. Agora, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar os anjos, sobre quem Deus manifestaria a sua ira? Sobre quem? Se só existia ele, Pai, Filho e Espírito Santo, ele ia manifestar a sua ira para eles? Sendo que eles três vivem em uma comunhão, em um objeto de amor contínuo e constante. Então, para que Deus pudesse evidenciar e mostrar a sua ira, ele criou e determinou a entrada do pecado. Quando o pecado entra, aí Deus fala, agora eu posso mostrar minha ira contra o pecado e contra o pecador, contra os anjos caídos. Demonstro minha justiça, minha ira.
e todos me conhecerão como Deus que se ira, mas que é justo. A ira de Deus não é como a nossa, movida por sentimentos egoístas. Aliás, Deus também não tem problema se ele fosse egoísta. Tudo que Deus sentir é bom, porque quem está sentindo é Deus. Ainda que Deus fosse egoísta e quisesse tudo para ele, isso não seria pecado, porque ele é Deus. Como é que pode ser pecado? As pessoas falam, esse Deus egoísta, mas e daí se ele for? Qual o problema? Nós é que não podemos. Nós não podemos ser egoístas, nós não podemos nos irar. Aliás, quando nos irarmos, devemos nos acautelar, porque nossa ira é prejudicada pelo pecado. Por isso Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Porque a pessoa se irar é uma reação, mas o pecado é o resultado desta reação, quando você age na ira. Mas Deus não. Deus, a ira dele é super controlada. A ira de Deus, ela é tão boa e benéfica quanto seu amor. A ira de Deus, a justiça de Deus, fala tão bem de Deus quanto fala o seu amor. Ontem eu preguei só sobre o amor de Deus. Aí muita gente acha que porque o filho pródigo não fala da ira do pai, eles acham que Deus não tem ira. E uma coisa que nós precisamos nos atentar, Dr. Martin Lloyd Jones, ele deixa isso bem claro quando ele fala acerca da parábola do filho pródigo. Ele diz o seguinte, ora, uma das coisas que temos que ter em mente é que a Bíblia não pode entrar em contradição. Não é porque em uma certa parábola Jesus omitiu a ira de Deus, que significa que Deus não tem a ira. O resto do Novo Testamento, o resto da Bíblia fala que sim. Inclusive este que estamos lendo, está dizendo que a ira de Deus caiu definitivamente sobre os judeus. Então Deus tem. Quando Jesus morreu por nós, ele não exterminou a ira de Deus, ele nos tirou de debaixo dela. Ele nos tirou de debaixo da ira de Deus e nos colocou debaixo do amor de Deus. Foi isso que mas a ira de Deus está lá do mesmo jeito, como sempre esteve desde a eternidade. E aí eu pergunto, e o que você vai fazer? Nós nascemos ontem, vamos morrer amanhã. E Deus, que está aí desde toda a eternidade e para toda a eternidade. Portanto, queridos, nós precisamos observar este contraste. Nós não somos melhores do que os judeus sobre quem Deus está irado, mas nós fomos alcançados pela sua misericórdia. Em João 3,36, olha que clareza o versículo de João 3,36. Diz assim, por isso todo aquele que crê no Filho tem a vida, mas o que se mantém rebelde contra o Filho de Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha só, por isso o quê? O versículo começa assim, por isso. Então, para você saber por isso, que você tem que ler o 35. O 35 diz assim, o Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Por isso, pelo fato do Pai ter confiado no seu Filho e ter entregue tudo às mãos dele, por isso, aquele que confia no Filho dele tem a vida. Por quê? Quando ele confia no Filho de Deus, ele está concordando com Deus, ele está dizendo com o Pai assim, muito bem, Pai, Deus Pai, o Senhor entregou todas as coisas na mão do teu Filho, porque o teu Filho é capaz, porque o teu Filho é poderoso, e eu creio nele, eu confio então toda a minha vida a ele. Aí Deus diz, então você tem a vida, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, ele nem verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja o verbo permanecer é porque já estava. Essa pessoa já estava debaixo da ira de Deus, ela só continua, ela só permanece porque se manteve rebelde contra o Filho de Deus, em quem o Pai confiou, e você não confia. Você está achando que você é melhor do que o Pai de Jesus. Não, Deus confiou no Filho dele, mas eu não confio não, eu sei lá. Você está se achando melhor do que Deus. É por isso que a ira dele permanece sobre você. Isso é loucura. Cristo assassinado pelos judeus com a sua morte nos livra
da ira de Deus. A mesma ira que recai sobre os judeus assassinos, não só de Jesus, como dos profetas, apóstolos e todos os crentes. Agora falemos do cálice dos pecados dos homens e da paciência de Deus. Enquanto os homens enchem as suas medidas de iniquidade, Deus só observa. O cálice de Deus também está lá no céu. Não é só o homem que enche a sua medida de iniquidade. Deus também tem um cálice no céu, que chama o cálice da ira de Deus, que também vai enchendo. Na medida em que os homens praticam suas iniquidades, este cálice de Deus vai enchendo, irmãos. E Deus não tem pressa com nada. Deus não fica assim, enche logo o cálice, né? Estou doido para derramar esse cálice da ira lá na terra, naqueles seres humanos pecadores. Deus não tem pressa. Deus deixa que os próprios pecados dos homens encham o seu cálice de ira. Deus deixa. Se passar 7.000 anos, Deus é eterno. Pode passar 1 milhão de anos, Deus é eterno. Para Ele não faz diferença. Mas na hora que encher, Ele vai derramar. Quando Deus fez uma aliança com Abrão, né, foi antes de chamá-lo de Abraão, Deus o avisou, em Gênesis 15, que a sua geração seria escrava durante 400 anos. Abrão nem tinha filho. E Deus falou: Abrão, os seus descendentes serão como a areia do mar, como as estrelas do céu. Você crê nisso? Abraão creu. Aí Deus já justificou Abraão ali, não foi? Gênesis 15, 6. Creu Abraão em Deus e foi imputado isso para a sua justiça. Deus justificando, lá no Antigo Testamento, o homem pela fé e não pelas obras. Abraão creu. Ele falou assim: minha mulher é velha, nem quando era nova não podia ter filho, agora velha piorou. Eu sou velho também, já nem tenho mais desejo nem nada. Mas eu creio. Por que eu creio? Porque quem falou foi Deus. Quem falou foi Deus. Se Deus disser assim: amanhã toda a floresta será azul. Eu creio, porque quem falou foi Deus. E no outro dia, se foi Deus que falou, toda a floresta será azul. Deus falou algo impossível com Abrão, e ele creu, porque quem falou foi Deus. E então, Deus disse outra coisa para ele, mas guarda uma coisa na sua cabeça. A tua geração, multidão, será escrava durante 400 anos. Por quê? Né? E Deus explica para Abrão: porque a medida da iniquidade dos amorreus, ou seja, dos cananeus, ainda não havia se enchido. Está lá em Gênesis 15, 13 ao 16. Deus estava explicando para Abrão o quê? Abrão, essa terra que você está agora, eu tenho dado a ti, e vou dar aos teus descendentes. Mas ali onde Abrão estava, habitavam amorreus, habitavam cananeus, ferezeus, jebuseus e outros eus, né? Habitavam ali naquela terra. E Deus falou assim: Abrão, eu não posso te dar essa terra agora eu não posso te dar, porque a medida do meu cálice da minha ira não encheu. Deixa esse povo que habita aqui na tua terra, que eu estou te dando, deixa eles pecarem mais. Quanto mais eles pecarem, mais vai encher a taça da minha ira que eu tenho para derramar sobre eles. Só que vai levar 400 anos para encher. Você espera, Abrão? Abrão ia morrer dali uns 100 anos, né? Quando Deus chamou Abrão, ele ainda viveu 100 anos crente, viu, irmão? Ele já era velho quando Deus chamou ele. Igual o João, Deus chamou ele, já era velho. E quantos anos tem que Deus chamou esse homem? Né? Abrão, mesma coisa, ele tinha 75 anos quando Deus o chamou e morreu com 175. Ele viveu mais 100 anos crente. Então Deus virou para Abrão e disse: olha, ainda não encheu a medida da iniquidade desse pessoal que mora nessa terra. Eu vou dar essa terra para os seus descendentes, mas eu só posso dar da seguinte forma: quando os pecados deste povo encherem a minha taça da ira, aí eu trago os seus descendentes para cá e dou uma ordem para os seus descendentes matar todos eles. Matar todos eles. Aí as pessoas: o Deus do Velho Testamento, é isso que os ateus falam?
Ateu, primeiro ele tinha que estudar a Bíblia, né? Ele tinha que fazer um curso de teologia primeiro, para ele falar alguma coisa da Bíblia. Mas eles ficam assim. Eles falam, o Deus do Velho Testamento é um Deus sanguinário, é um Deus assassino. Ué, meu filho, quem era o juiz? Quem é o juiz? Não é Deus? E qual que é a sentença do pecado que ele falou desde que ele criou o homem? Se comer o quê? Morrerá. O salário do pecado é o quê? É a morte. Se encheu a taça da ira de Deus, ele aplica a pena de morte. E ele usa a vara que ele quiser para aplicar essa pena de morte. E a vara que ele usou foi o próprio povo de Israel, os descendentes de Abraão. Porque encheu, mas enquanto não enche, Senhor, o que você vai fazer com os meus descendentes? Aí Deus falou, vou deixá-los escravos em uma terra estranha. Mas que Deus ruim. Não, é um Deus professor, é um Deus ensinador, é um Deus pedagogo. Deus deixou Israel 400 anos dentro do Egito como escravo, até que lá em Canaã se enchesse a iniquidade deles, dos cananeus, na taça da ira de Deus. Deus fez duas coisas em uma só. Enquanto Israel estava no Egito, sendo escravo, Deus ensinava para Israel que futuramente, quando eles fossem entrar na terra prometida, eles, Israel, fariam de outras pessoas também escravos, mas que deveriam sempre se lembrar de que um dia eles foram escravos na terra do Egito. Por isso eles tinham que ter piedade e compaixão dos escravos que eles fossem fazer naquela nova terra. Eles não poderiam esquecer que eles foram escravos no Egito. Por isso, na antiguidade, na época antiga de Moisés, da Babilônia, daquele tempo antigo, não havia uma lei mais benéfica para os escravos do que a lei de Deus. Porque o povo passou pela escravidão. Agora, quando encheu a taça da ira de Deus, então Deus falou assim, agora chegou a hora de eu punir os cananeus que habitam, porque... E quem que eu vou usar para punir? Irmão, Deus podia mandar chuva de pedra, matar todo mundo. Deus podia mandar vulcões para matar todo mundo lá. Deus podia fazer o que Ele quisesse, como Ele fez, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Quem foi que matou os habitantes de Sodoma? Foi algum exército? Não. Deus levantou vulcões que choveram, que cuspiram lavas sobre aquelas cidades. Mas por que Deus não fez isso com Canaã? Porque Deus usa de vara de juízo quem Ele quer. E Ele usou Israel, falou, agora sim, chegou a hora. Eles encheram a minha ira. Agora vocês, Israel, saiam do Egito, entrem na terra e pratiquem pena de morte. O que Israel fez na terra de Canaã não foi assassinato, foi pena de morte. E pena de morte é justiça. É justiça. E quem mandou foi Deus. Pecado seria se eles não matassem. A ira de Deus foi derramada sobre os impiedosos e cruéis. E olha que os cananeus eram pagãos. As pessoas falam, mas Deus também, né, podia, nesse prazo aí, enviar alguém para pregar o evangelho lá. Mas não era isso. O prazo de Deus para eles não era para que eles se arrependessem. Porque as pessoas rebeldes não vão se arrepender. O prazo que Deus estava dando é para a sua taça se encher. Deus não podia derramar a sua taça de ira sobre pecadores que ainda não tivessem enchido totalmente o cálice de Deus. Não foi para eles se arrependerem que veio o prazo. O prazo foi para que enchesse o cálice de Deus e então eles derramassem sobre os cananeus. Homens ímpios, pagãos, cruéis, impiedosos, alheios à vida de Deus. Agora, se Deus fez isso com este povo, quanto mais não serão julgados severamente aqueles que conheceram a Deus por meio da revelação da lei, como é o caso de Israel, e também com a aparição de Jesus. Porque, veja bem, da mesma forma que Deus deu a lei de Moisés para Israel, para tirá-los da ignorância, certo? Da ignorância. Assim também Deus enviou Jesus para Israel. Para Israel. É incrível isso, irmãos. Deus não enviou Jesus para outro país. O Filho de Deus nasceu exatamente no país onde Deus tinha chamado aquele povo para ser seu povo. Israel é duplamente responsável. Primeiro, por terem
desobedecido à lei e segundo, por terem rejeitado a Jesus. Mas aí, claro, Jesus vem, separa os seus discípulos, lhes dá poder, lhes dá autoridade para pregar para toda a terra, e aí em toda a terra é pregado o evangelho. Aí, mais uma vez, os ateus, vem com aquelas conversas idiota, falando assim: você é crente, você é cristão porque você nasceu no Brasil. Se você tivesse nascido no Oriente Médio, você era muçulmano. Não é assim que eles estão falando essas besteiras hoje? Pois é, mas quem foi que evangelizou o Brasil? Não foram os cristãos? Antes do Brasil ser evangelizado, o que tinha aqui? Índio. E a religião de índio era o quê? Animista. Então o ideal, o certo, era que você nascesse animista. Agora, Deus quis trazer o conhecimento do evangelho para o Brasil. E quando Deus quer, o que ele faz? Mesma coisa que ele fez lá. Tira Israel do Egito e leva para dentro da terra de Canaã. Da mesma forma, Deus trouxe portugueses católicos lá de Portugal para dentro do Brasil, para trazer o conhecimento cristão para esses índios que estavam aqui. E eles obtiveram conhecimento cristão a partir dos jesuítas. Depois, João Calvino mandou 14 missionários protestantes para o Brasil, para chegar aqui e evangelizar também os índios. Porque lá na Europa, no século XVI, já havia um tratado entre a Igreja Católica e os protestantes, de que a Igreja Católica não ia mais perseguir os protestantes, como eles tentaram matar Lutero por causa da reforma e não conseguiram. O príncipe Frederico da Saxônia protegeu Lutero, e então a igreja tentou de várias formas, armar cilada para Lutero, mas não conseguiu matá-lo. Então, quando eles viram que a reforma protestante se expandiu por toda a Europa, eles deram uma trégua e fizeram um tratado, um assinado lá, de não mais perseguir os protestantes para matá-los. Então, o que João Calvino fez? Ele falou: vou enviar missionários para o Brasil. Assim que o Brasil foi descoberto. Os jesuítas estavam aqui já catequizando os índios, ele enviou missionários. Quando esses 14 missionários chegaram aqui, os padres jesuítas, os cristãos católicos jesuítas, assassinaram 9 desses 14 missionários que João Calvino enviou. O próprio padre Anchieta pegou um deles pelo pescoço e esmagou o pescoço dele, e depois que ele morreu nas mãos do padre Anchieta, pendurou ele enforcado e falou para os católicos que estavam ali: vocês não sabem nem matar. E os outros fugiram de volta para a Suíça para relatar ao grande reformador João Calvino o que havia acontecido. Com grande tristeza no coração, este homem de Deus então desistiu de enviar missionários por um tempo para cá, porque viu o risco de vida que eles estavam correndo nas mãos destes assassinos jesuítas. Isso aí você não aprende na escola, né? Ninguém conta isso quando você está estudando na escola, né? Pois é. Tem registro disso tudo do século XVI. Do século XVI, tá? Registro da época. Não é registro depois, não. Que aqui no Brasil é um monte de coisa depois. Né? Depois todo mundo fala o que quer. Registros do século XVI do que aconteceu, que estão nos arquivos, principalmente da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque eles são herdeiros diretos da reforma protestante aqui no nosso país. Mas não é novidade. Paulo disse para os Tessalonicenses perseguem vocês, mas os judeus também perseguem os judeus crentes. Aí você vem para o Brasil, brasileiro persegue brasileiro crente. Você vai na América, americano persegue crente americano. Você vai lá na Coreia, crente coreano é perseguido pelos demais coreanos. E por aí vai. Toda a igreja de Cristo tem essa característica, como Paulo falou. Veja, queridos, aqueles que conheceram a Deus, seja por qualquer meio, pela revelação da lei, pela aparição de Jesus, Deus lhes concede um prazo, mas não é um prazo para que eles se arrependam, e sim para que esgote-se a paciência de Deus e o seu cálice seja cheio. Paulo fala sobre isso aos Romanos, ele diz assim, Romanos 9:22, olha: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira, vou ler de novo,
O que diremos se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição? Traduzindo, o que você pode dizer se o próprio Deus, querendo mostrar sua ira, suportou as pessoas que ele criou para serem objeto de sua ira? Lembra que eu falei lá no início? Na eternidade não tinha com quem Deus mostrar sua ira, porque era Pai, Filho e Espírito Santo, não havia pecado. Mas na criação, Deus decretou a entrada do pecado no mundo. Quando o pecado entra no mundo, Deus mostra a sua ira, punindo o pecado. E aí Paulo pergunta, aí os caras falam bem assim, nossa, mas que Deus meio estranho, meio injusto. Paulo fala, e o que você vai dizer? Que diremos, pois? Olha a pergunta de Paulo, o que diremos? O que você vai dizer? Porque foi isso que Deus fez. Querendo ele mostrar a sua ira, porque não tinha como ele mostrar na eternidade, o que ele fez? Ele preparou vasos da ira. Vasos são pessoas. Deus preparou pessoas para a ira. E antes de derramar a ira sobre esta pessoa, está escrito, suportou elas com muita paciência. Ou seja, quando nós nascemos debaixo da ira de Deus, porque já nascemos pecadores, era para sermos, na mesma hora, fulminados. E Deus suportou. Só que esse período que Deus suporta os ímpios vivos aí fora, nesse período, Deus traz para si os vasos de misericórdia, que Ele também preparou de antemão. Está escrito no verso 23. Ele preparou de antemão os vasos de misericórdia. Aí você fala, será que esses vasos de misericórdia são melhores do que os vasos da ira? Paulo diz, não, todos eles foram feitos do mesmo barro. Do mesmo barro. Quem fez foi o oleiro. E fez para o destino que ele quis. Os vasos da ira para a ira, e eu os suportarei. E os vasos da glória para a glória, e eu os tirarei de debaixo da minha ira. Isso é para você se assustar com Deus, aprender a temer a Deus. Tem gente que vai, temor é respeito, mas do diabo você tem medo, né? Temor é medo também, medo reverente de fato, porque você vê que Deus, Ele é poderoso, ninguém pode contra Ele. Isto é para que Deus seja temido. O que o apóstolo está falando na parte B aqui do verso 16 de Tessalonicenses 2, é que os judeus ímpios também estão com seus dias contados. Não somente aqueles da época de Paulo, mas também os judeus de todas as épocas. E nós estamos enfatizando os judeus aqui, mas isso serve para qualquer nação ou pessoa. Porém, como o apóstolo lembrou-se do que os judeus fizeram com Jesus e os antigos profetas, mataram, né? Então ele resolve falar até o fim sobre o que aconteceu a essa gente ímpia que se julgou melhor do que todas as demais nações e, no entanto, voltaram sua espada contra o seu próprio Deus, crucificando. Olha, irmãos, que coisa. Observe o amor de Deus por você. Você não é judeu. O judeu recebe o Filho de Deus entre eles e Deus cega o entendimento dos judeus. Eles arrancam a espada e matam o Filho de Deus. Obviamente figurado, a espada aqui é a cruz, né? Eles arrancam a espada, matam o Filho de Deus, para quê? Para que Deus os rejeite, e nessa rejeição de Israel, abra-se uma porta para você vir e aceitar. Você fala assim, meu Deus do céu, mas Deus não podia logo salvar todo mundo, gente? Salva eles lá, que Jesus foi lá, tadinho. Depois vem cá e salva nós. Mas como é que ele ia mostrar a sua ira? Deixa eu te fazer essa outra pergunta. Como você ia conhecer a ira de Deus e louvá-lo por ela? Se Deus salva todo mundo, você ia conhecer a ira de Deus como? E quando Deus não é louvado por algo que Ele tem, então
ele não está sendo exaltado totalmente. Compreende isto? Deus é mais glorificado quando mais dos seus atributos são mostrados. E muitos dos atributos de Deus são mostrados exatamente em cima do pecado e do pecador. Por exemplo, justiça. Você não saberia o que é justiça se não houvesse pecado e pecador para ser punido e para ser julgado. Segundo, a ira de Deus. Você não saberia louvar a Deus pela ira dele se esta ira não caísse sobre os pecadores. Terceiro, misericórdia. Você foi alcançado pela misericórdia, mas você sabe o que é misericórdia só porque existe miséria, porque a palavra misericórdia vem de miséria. Você só sabe o que é misericórdia porque Deus te tirou da miséria. Se não houvesse pecado, não haveria miséria. E não havendo miséria, você não saberia o que era misericórdia. Você nunca ia poder dizer assim, louvado seja Deus por sua grande misericórdia. Você nem ia saber o que é isso. Está vendo porque foi necessária a entrada do pecado no mundo? O pecado entra no mundo para, através dele, mostrar algo de Deus que você não iria conhecer de outra forma. E então você não iria glorificar a Deus. E não glorificando a Deus, ia ficar faltando algo em você, não em Deus, porque Ele já tem tudo, desde a eternidade Ele tem. Mas ia ficar faltando em você. Então é para a plena felicidade das criaturas que Deus traz o pecado para o mundo e neste pecado manifesta seus atributos para que os que são salvos louvem a Deus completamente por todos os seus atributos. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 76, 10, até a ira humana há de louvar-te. Até a ira humana há de louvar o Senhor. E diz mais, com o restante das iras dos homens, Deus faz um cinto e amarra a cintura dele. Pode ficar bravo aí. Eu vou pegar a sua raivinha, fazer um cinto para mim. Deus se embeleza até com o pecado dos homens. Porque tudo que eles fazem, que é pecado, que enche a taça da ira de Deus, quando ela derrama, resulta no quê? No louvor da glória de Deus. Deus, Ele é coroado, Deus é cingido com a ira do homem, com o pecado do homem, com qualquer coisa, Deus é cingido. Ainda sobre essa parte B do verso 16, Paulo está dizendo que o grande problema de quem enche a medida de sua iniquidade é a falta de arrependimento. Pecados todos nós cometemos. A questão é sobre o arrependimento ou sobre a cauterização da consciência. Mas ainda assim, nós esbarramos na soberania de Deus. Ou seja, o arrependimento é Ele que dá. Meu Deus! Como pode? A iniquidade dos homens está crescendo, a taça da ira de Deus está se enchendo, o tempo está passando, quem é que está se arrependendo? Sabe quem? Atos 11, 18 e Romanos 2, 4. Aqueles a quem Deus conceder o seu arrependimento. Eles estão se arrependendo, os outros não. Os outros estão enchendo as medidas dos seus pecados só para encher a taça da ira de Deus. Mas aqueles entre eles a quem Deus dá o arrependimento, estas pessoas, como um filho pródigo, caindo em si, elas caem em si, quando ouve a pregação do Evangelho, e elas dizem, meu Deus, pequei contra o céu, pequei contra Deus. Eu te pergunto, meu querido, o arrogante homem desta sociedade atual diz isto? Você já ouviu algum arrogante desta sociedade? Eu falo da nossa cidade. Já viu algum deles dizer assim, pequei contra Deus, pequei contra o céu? Que nada. Eles vivem suas vidas, continuam vivendo, continuam multiplicando seus pecados e para eles está tudo bem, porque Deus não lhes deu o dom do arrependimento. Mas para você Ele deu, para mim Ele deu, para os seus eleitos Ele dá. E ai de nós se Ele não desse. Porque se Ele não desse, nós não íamos chegar a essa conclusão também não. Nós íamos estar acumulando pecado sobre pecado. Quando Ele dá o arrependimento para os vasos de misericórdia que Ele preparou para a glória, né, Romanos 9, 23,
Ele dá esse arrependimento justamente porque Ele preparou você para a glória. E lá na glória não tem como entrar sem arrependimento. Caso contrário, se Ele não desse o arrependimento, então nós seríamos como qualquer outro vaso de ira. Por mais que Deus fosse paciente, tanto mais seríamos rebeldes. Você acha que a paciência de Deus com o ímpio quebranta o ímpio? Tem quantos anos que Jesus morreu na cruz, irmão? Vamos arredondar, 2000, né? Tem 2000 anos que Jesus morreu na cruz. Quantos vieram a Ele arrependidos? Hã? Você está achando que o prazo que Deus dá amolece o coração dos homens? Claro que não, irmãos. Fique esperto, igreja. Crente, fique esperto, porque isso pode contaminar você. Isso pode contaminar o crente, o próprio que conhece a palavra de Deus, e ele dizer o seguinte: não acontece nada com o ímpio, também não vai acontecer comigo. Abre o olho. Então a causa da ira não recair sobre nós, não é porque somos melhores que os judeus, ou do que os pagãos que não se arrependem, mas sim, única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Ainda em Romanos 9, no verso 15, ele diz o quê? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Deus não é obrigado. Ele já tinha dito a Moisés, lá em Êxodo: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Eu me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. Bom, eu fiquei então aqui só nessa parte B, né, do 16, que diz: a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Eu pretendia encerrar com a última parte, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Vamos ficar então só com esta parte hoje. O que vocês acham? Que os homens, eles estão melhorando à medida que a paciência de Deus espera? É isso que você está vendo no mundo atual, irmãos? Eu disse uma certa ocasião, repito aqui: até ímpios não estão mais querendo viver nessa terra. Até ímpios estão achando essa terra nojenta. Enquanto tem crente: não, Jesus não pode voltar agora não. Eu não casei ainda, eu não formei ainda, né? Eu não tive um filho, eu não comprei o que eu queria, não montei minha empresa. Jesus não pode voltar agora não. Meu amigo, minha amiga, você está iludido, você está anestesiado por um navio que está em naufrágio. Ele não vai naufragar, ele já está em naufrágio. Este mundo já está fadado ao seu fracasso, à sua bancarrota. Este mundo não tem mais solução, porque Jesus falou que este mundo é vencido. Eu venci o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você precisa crer em Cristo para vencer este mundo. Saia desse pensamento, irmãos. Os homens estão aí fora vivos ainda, porque a paciência, tá? A paciência, Paulo que disse isso. A paciência de Deus aguarda, a paciência de Deus dá-lhe um tempo. Mas não se engane, não ache você que essa paciência de Deus está dando um tempo para que eles se arrependam, não, porque Deus sabe que só vai se arrepender aqueles a quem Deus der o arrependimento. Se Deus não der, não vai. E se Deus já falou que eles são vasos da ira, para que Deus vai dar arrependimento para vasos da ira? Se Ele der, não é vaso da ira, ué? Eles vão se arrepender, vai ser vaso da honra. Deus só dá o arrependimento para vasos da honra, que Ele preparou para a glória. Você pode olhar para a sua vida e dizer assim: meu Deus, eu vivi tanto tempo lá achando que era vaso da ira,
só depois que eu descobri que o amor de Deus me alcançou. Sim, é isso mesmo. Deus nunca vai perder um vaso da glória para este mundo de pecado. Fica tranquilo, não vai. Mas também alerte-se para uma coisa: Deus não vai colocar dentro do céu dele nenhum vaso da ira que ele preparou para a perdição, não. E tudo isto é a iniquidade dos homens que, na paciência de Deus, vai aumentando, 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 até encher a taça da ira de Deus. Diferente da pregação de ontem, né? Ontem estava todo mundo dando glória a Deus, chorando. Oh, aleluia, o pastor estava inspirado. Não, eu não estou inspirado dia nenhum. Nenhum dia eu não estou inspirado. Ontem eu ressaltei o amor. E hoje eu tenho que ressaltar a ira. Deus ama os seus eleitos aqui, ó, no colo, no braço. Do mesmo jeito que enquanto ele esmaga o ímpio debaixo do seu pé. Ele está aqui sorrindo e esmagando. Sorrindo para você e esmagando o outro. Mesma hora. Para Deus não tem diferença. Deus não é contaminado. Nós somos. A ira nos contamina, a vingança nos contamina, o próprio senso de justiça nosso é deturpado. De Deus não. Enquanto Deus estará no céu com os seus eleitos no colo, sorrindo e os abençoando eternamente, os pés de Deus eternamente estarão pisando os ímpios no lagar da ira de Deus que se chama inferno. Não tem diferença. Então a pregação de ontem e de hoje não tem diferença também. É tudo igual. Porém ela ressalta dois aspectos. E este segundo que eu estou ressaltando hoje, ninguém gosta de ouvir. Essa é a diferença. A diferença não está em Deus, está nos ouvintes. Deus é o mesmo, a gente que não gosta de ouvir. A gente quer escolher o pedaço de Deus que a gente quer. A gente quer recortar Deus. Eu vou ficar com esse pedaço. O pedaço do amor. O pedaço do perdão. Mas perdão do quê? Se é perdão de pecado, lembra que teu pecado ofendeu a ele. E só tem perdão porque alguém foi lá morrer no teu lugar. Alguém foi lá sofrer a ira que você ia sofrer. Lembra disso, as coisas não se despedaçam. Deus não é uma coxa de retalhos. Isso é ídolo. Isso é ídolo. Você está pegando pedaço de Deus e achando que pode adorar esse pedaço. Não. Só será bem-aventurada aquela criatura que adorar a Deus em sua plenitude. Porque o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. E você tem que louvar a glória de Deus. É no amor dele, é na justiça dele, é na misericórdia e é na ira. Caso contrário, você não está adorando, você está idolatrando. E você não será feliz. Porque Deus criou o homem para isso. Para conhecê-lo. E quanto mais conhecê-lo, mais adorá-lo. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Ainda ficou um resto de ira para a semana que vem, né?